Mas vocês estavam mencionando o quanto essas expectativas, elas podem mexer também com a maneira como o mercado vá sinalizando a necessidade de aumento ou não da taxa básica de juros e com as decisões do Banco Central. Agora, às 5h36, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos. E os agentes do mercado financeiro estimam uma taxa Selic em 13% em maio de 2025. A gente tem uma ilustração aqui para mostrar para vocês de que maneira que isso poderia acontecer então. Agora, em dezembro de 2024, chegaria a 11,25%. Aí, em 2025, lá para maio, essa taxa ficaria em 13%, segundo a estimativa que é apresentada pelo mercado agora. E é claro que essas situações elas podem mudar e a gente precisa aguardar também agora uma decisão do governo federal em relação a esse corte de gastos, a esse plano de cortes, mas aqui são as estimativas para o próximo ano. Em 17 de setembro de 2025, cairia então para 12,75%, diminuindo para 12,25% em dezembro de 2025 e chegando na 7ª reunião em 2026 a 10,5%. Você acha que dá para bater, de fato, essas expectativas do mercado em relação à taxa básica de juros com os sinais que a gente vem acompanhando em relação às medidas adotadas pelo governo e de que maneira que elas podem influenciar na decisão do Banco Central, Alan Gani? Olha só, Evandro, o fiel da balança vai ser o pacote fiscal. Se esse pacote fiscal trouxer alguma medida estrutural que garanta pelo menos uma sobrevida de 2 anos, aí talvez essa taxa Selic em 13% para maio de 2025 esteja um pouco exagerada. Agora, se for um pacote fiscal tímido, que não mexa em absolutamente nada de questões estruturais, aí pode ser que essa taxa Selic para maio de 25 possa ser ainda maior. O foco, só para elucidar aqui, quando ela fala assim, a taxa Selic final de período de 12,5, está falando lá no final do período. Mas até o final do período de 2025, pode ocorrer Selics muito maiores do que 12,5%, 13%, 13,5% até 14%. Agora, Gani, quando a gente fala de uma taxa básica de juros de 13%, quais são as consequências? Consequência é a atividade econômica ser penalizada, né? Porque o crédito, Evandro, ele fica mais caro e com o crédito mais alto, a taxa Selic é a taxa básica, então encarece todo o crédito da economia. E aí, o investimento das empresas, compra de máquinas, equipamentos que são feitas a crédito se torna mais caro e o consumo das famílias também fica mais caro nessa compra a crédito. Isso dá uma desaquecida na economia. Com o desaquecimento da economia, pode gerar também o aumento do desemprego. Fábio Piperno, você é um grande crítico da maneira como a gente conduz aqui a taxa básica de juros e as decisões que foram tomadas desde sempre no país. Como é que você avalia mais essa previsão? Porque os números chamam bastante atenção, principalmente aqueles 13% ali e a manutenção de 12,75% e 12,25% nos meses seguintes. Vamos imaginar o seguinte. Ao contrário do que muita gente imagina, vamos imaginar que a taxa de inflação, aí ó, nesse maio de 25 aí e tal... Onde está 13 agora. Isso, ela bata em 5%, aumente bastante em relação ao que acontece hoje. De 5 para 13 vai significar uma taxa de juros 160% maior do que a inflação. É isso o Brasil dá, sabe, dessa ciranda financeira toda. Aí vão tentar encontrar as mais diferentes explicações técnicas para isso. Mas grande parte do que explica isso também é o fato dos títulos do governo remunerarem em Selic. Ou seja, quanto maior a taxa, mais essa turma ganha.